Vamos a mais um vídeo no canal Renovo da Palavra? Gente, nesta oportunidade o nosso tema está em forma de pergunta. A besta que sobe da terra foram os sacerdotes lá do primeiro século ou será alguém que ainda vai vir no futuro? Este daí é o nosso tema. Porém, antes de eu abrir aqui o leque do nosso estudo, eu gostaria muito de pedir a você. Se você gostar do nosso conteúdo, não se esqueça de deixar o seu joinha, tá ok? O irmão Gedilson fica muito agradecido a todos. E se ainda não é inscrito, se inscreva e ative o sininho em todas. Porque assim, sempre que eu postar aqui um conteúdo novo, o YouTube vai te notificar da nossa postagem. Então vamos lá, vamos para o nosso vídeo. Lembrando que eu estou fazendo uma série de vídeos com este fim, onde eu tenho mostrado quais são as profecias que dão origem àquelas figuras que aparecem dentro do livro de Apocalipse. Eu quero te encorajar, te convidar para você ver o vídeo número 1, onde eu falei sobre as duas testemunhas e mostrei a relação delas com Jesus de Nazaré, no primeiro século, e João Batista. Vale a pena você conferir, eu vou subir para você no final da tela. O outro vídeo eu falei sobre o anticristo e a relação dele com o imperador Nero, também do primeiro século. E hoje eu quero falar um pouco sobre a besta que sobe da terra. Você sabe o que significam os dois chifres que ela tem? Você sabe o porquê que o texto bíblico fala que ela sobe da terra? Que terra é esta? Então fica comigo até o final. Eu vou trazer detalhes para você nesse estudo sobre este assunto. E a principal pergunta é: foram os sacerdotes lá do passado, primeiro século, ou será alguém que ainda vai vir no futuro? Eu gostaria muito de ler um versículo. Eu estou aqui com uma Bíblia na versão João Ferreira de Almeida, revista e corrigida. Apocalipse capítulo 13, versículo de número 11, onde o texto vai nos dizer, vai nos falar sobre a besta que sobe da terra. E vi subir da terra outra besta, e tinha dois chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como dragão. Ele diz outra besta, por quê? Porque tempos antes ele viu a besta que sobe do mar. E agora ele vê a besta que sobe da terra. O primeiro passo: qual a profecia que dá origem a esta visão do apóstolo João? Gente, eu não tenho nenhuma dúvida que a profecia está registrada em Mateus capítulo 10, nos versos 17 e 18. Eu vou ler para você esses dois versículos. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas suas sinagogas. E sereis até conduzidos à presença dos governadores e dos reis, por causa de mim, para que lhes sirva de testemunho a eles e aos gentios. No versículo 18, quando Jesus diz, para que lhes sirva de testemunho a eles, é uma referência ao povo judeus. E aos gentios, são os pagãos, são os estrangeiros, são as nações sobre as quais Roma exercia domínio. Então aqui, gente, está a profecia à origem. Jesus está falando para os seus seguidores do primeiro século que eles seriam perseguidos pelos judeus. Primeiro pelos judeus religiosos e depois pelos judeus políticos. Observe bem que existe o poder religioso e o poder político da nação de Israel envolvida no assunto. Daí você consegue compreender agora
A questão do capítulo 13, versículo 11, quando João vê subir da terra uma besta com 2 chifres. Os 2 chifres falam primeiro do poder religioso e o segundo chifre fala do poder político. E a expressão da terra, nós concluímos que se refere à terra de Israel. A besta vai subir, vai emergir da terra de Israel, não é dos Estados Unidos da América, tá, gente? Então esta é a profecia que dá origem. Deixa aqui embaixo nos comentários se você já sabia que esta profecia é que dá origem àquela visão do capítulo 13, a partir do versículo 11, a besta que sobe da terra, tá ok? Estamos combinados? Então vamos lá, já passei para você a profecia que dá origem. Agora eu vou te mostrar como ela se cumpriu no primeiro século. Lembrando sempre, gente, que as profecias, elas têm o cumprimento número 1 no primeiro século, que é o chamado cumprimento histórico, e elas se repetem dentro do livro de Apocalipse. E o livro, muitas das vezes, converte os personagens, os eventos, para as figuras que ali nós conhecemos, e amplia e direciona para o futuro, uma vez que do capítulo 4 até o capítulo 22 do livro de Apocalipse, tudo está no futuro. Então vamos ver onde se cumpriram essas palavras de Jesus. No livro de Atos dos Apóstolos, nós temos várias profecias se cumprindo e sendo documentadas ali no livro, tá, gente? Então essa profecia de Jesus, em primeiro lugar, ela está no capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 3, eu vou ler aqui para vocês. E estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus, doendo-se muito de que ensinassem o povo e anunciassem em Jesus a ressurreição dos mortos. E lançaram mão deles e os encerraram na prisão até o dia seguinte, pois era já tarde. Jesus falou sobre sinagogas. Então aqui estão os sacerdotes, o poder religioso do primeiro século. E a segunda parte da profecia de Jesus, ele falou sobre o poder político, governadores e reis. Eu vou ler para vocês Atos, capítulo 12, do versículo 1 até o 5. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro, e eram os dias dos asmos. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. É o cumprimento da segunda parte da profecia de Jesus. E é o entendimento claro da besta que sobe da terra. Embora eu não estou entrando em muitos pormenores do texto, é muito profundo. Eu só estou te mostrando a origem e o cumprimento número 1, que é o cumprimento histórico, dentro do primeiro século, onde a cena aqui produzida, esse cumprimento só está apontando para o evento maior, que vai trazer consigo o ápice da mesma profecia. Mateus 10, versículo 17 e 18, que eu já li para você. Então, voltando ao texto do Apocalipse, capítulo 13,
E sendo mais direto a resposta da pergunta, se a besta que sobe da terra foram os sacerdotes lá do primeiro século, ou será alguém que ainda vai vir no futuro? A resposta, gente, é que vai ser alguém que ainda vai vir no futuro. As palavras de Jesus não se esgotaram com os sacerdotes e reis do primeiro século. A conclusão muito clara que temos, estudando outros e outros textos, inclusive Deuteronômio, enfim, estudando mais o contexto desse assunto, é que a besta que sobe da terra será alguém que vai se levantar da terra de Israel com um grande poder religioso, porque vai haver uma só religião, com uma grande influência na política, e este alguém vai ser o braço direito da besta que sobe do mar, que é o anticristo. Eu tratei isso no vídeo onde eu falo sobre Nero. Vai ser o braço direito da besta que sobe do mar. O próprio texto de Apocalipse trata como o falso profeta. Nos sacerdotes do primeiro século, o assunto não se encerrou. Nos falsos profetas, que está lá em Mateus 24, versículo 24, que apareceram no primeiro século, ainda não se esgotou. É por isso que reaparece dentro do livro de Apocalipse, tá ok? Depois você lê em casa, eu te indico, do versículo 11 até o versículo 18, porque isso aqui está relacionado com um grande período de tempo onde essa besta vai atuar. E de fato, não tem como levar isso para o passado. Não cabe dentro do primeiro século, dado as dimensões que o Apocalipse dá a este assunto, tá ok? Eu vou subir agora para você os 2 vídeos que prometi. E no mais, eu quero agradecer a todos por estarem vendo mais esse vídeo aqui no nosso canal. E como sempre digo, Maranata, muito obrigado e até o próximo vídeo, se Deus quiser.